aí, pessoal, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. Vem cá, você já ouviu falar em nutrição comportamental? Ai, meu Deus, o que é isso? Quem vai falar pra gente sobre isso é o Ivo Bernardes. Ele é psicólogo, recém-formado, e agora ele está fazendo nutrição, tá? Bastante interessante esse assunto. Ivo, seja bem-vindo ao do Vale Saúde. Sônia. Obrigada por receber, por aceitar o nosso convite. Tá? E eu que agradeço, Sônia. Eu agradeço a equipe aqui, que eu conheço também, alguns, e a Joyce, coordenadora do curso, pelo convite também, por confiar, pela confiança e por estar chamando eu aqui. A Joyce é uma querida, já veio aqui, já conversou com a gente. Qualquer dia a gente faz um trio aqui, um bate-papo nós três, né? Que legal. Ivo, fala pra gente, o que é nutrição comportamental? Nutrição comportamental, ela é uma abordagem que ela é até nova, relativamente nova, teve poucos congressos aqui no Brasil dela, e ela se baseia na seguinte proposta, né, em trazer a reflexão, né, contra o nutricionismo. O que seria o nutricionismo, né? Seria essa prática da nutrição que envolve apenas fatores biológicos, né, cuidar do indivíduo como levando em conta o biológico dele, levando em conta a saúde física dele, né? Esquecendo um pouco do lado de psicológico, do lado social. Então, a nutrição comportamental, ela resgata um pouco, né, o valor cultural que o alimento tem, que é super importante. Sim. Resgata também a própria pessoa saber se ouvir, saber os mecanismos de saciedade que permeiam sobre ela, né? Quando eu estou satisfeito após eu ter uma refeição, que isso é super importante, né? Super relevante, visto que algumas dietas aí propõem comida de 3 em 3 horas e a pessoa come sem estar com fome. Sim. E às vezes esse comer sem estar com fome que faz ela ter o sobrepeso, que faz ela engordar, né? E além disso, fazer as pazes com a comida, né? Não tirar essa dicotomia, alimentos bons, alimentos ruins, né? Até que ponto se sustenta a ciência, né? Que nos diz que existem alimentos que são proibidos, né? É até interessante, né, Ivo? Porque assim, hoje nós vivemos um verdadeiro terrorismo nutricional, né? Para mim isso é um terrorismo. O que é saudável, o que não é saudável, né? O alimento deixou de ser uma coisa prazerosa, né? Aquele contato que a gente tem, sentar na mesa, um café da manhã, a família junto, né? Lembranças, inclusive, né? De alimentos que nos dão realmente prazer. Você falou uma coisa, o alimento é uma coisa muito prazerosa. Como é que isso... porque as pessoas, a gente às vezes, a gente não come só pela boca, a gente também come com emoções, né? Então, a nutrição comportamental seria o resgate disso. Exatamente. Seria levar em conta que o indivíduo que está se alimentando, né, ele traz consigo uma relação com o alimento, e uma relação que existe emoção, que está dentro de uma cultura, né? Quando se fala em dieta, geralmente se pensa, dieta para perder peso, né? Se pensa numa condição hipocalórica ali do indivíduo que ele vai fazer o emagrecimento. Mas uma dieta é um padrão alimentar de um povo, de uma cultura, né? E que está dentro, que faz parte da vida do ser humano. Então, a nutrição comportamental propõe exatamente isso, né? Essa reflexão. Fazer as pazes com o alimento, ter uma alimentação saudável, né? Será que eu preciso realmente fazer restrições na minha dieta, me proibir de comer tais alimentos? Ou será que é muito mais uma questão de eu ter um equilíbrio, né? E até mesmo a reeducação alimentar, que o que seria, né? A pessoa saber escolher os alimentos que ela está comendo, fazer boas escolhas, e sem julgamentos, sem preconceitos a respeito desse alimento, visto que o comer é muito mais do que algo biológico, é algo físico, é algo psicológico e é algo social também. Sentar numa mesa com uma família, né? E em todo aquele momento, né? A gente vê até no Natal, aquele momento que mais feliz, o pessoal está morrendo de fome, é o momento que o pessoal senta para ter uma comunhão ali, de estar comendo, trocando uma ideia, conversando um com o outro. Junto. Isso é importante, alimento, né? E gostado que hoje, né, se fala muito em dietas do momento, que você vai estar falando para a gente, né? Mas mesmo assim, a gente cada vez mais está tendo uma população de obesos,
uma população de pacientes com pessoas com problemas cardíacos, diabetes. Como é que se explica isso? Porque você acaba, eu não vou comer tal alimento porque vai causar, eu vou engordar, mas eu vou acabar tendo um problema cardíaco. Então, como é que eu vou ter o bom senso disso, né? Então, Sônia, você sabe que o Brasil, ele passou por uma transição nutricional importante, desde os anos de 1970 até 1990, mais ou menos, que foi o processo de urbanização. O pessoal parou de viver no sítio, né, no ambiente rural, passou a viver no ambiente urbano. E com essa urbanização, com a industrialização, também houve mais alimentos refinados, né, o aumento de alimentos onde houve o branqueamento, né, a perda de nutrientes desses alimentos, como arroz, como a farinha. E essas pessoas passaram a comer mais disso e mais alimentos fáceis de comer, né, com alta densidade calórica, né, que seria uma alta quantidade de calorias em relação aos nutrientes. Diferente de um alimento com alta densidade nutricional, que é exatamente o oposto, é uma grande quantidade de nutrientes em relação a uma baixa quantidade de calorias. E isso fez com que as pessoas também trocassem um quadro de desnutrição, que antigamente existia, que diminuiu-se esse quadro, por um quadro de obesidade. Certo. Alguns autores falam até que é um quadro que o Brasil passou mutante, porque ao passo que diminuiu-se a desnutrição, aumentou-se a obesidade, até mesmo alguns problemas com deficiência de ferro, né, deficiência do iodo e tal. E nisso, houve também a obesidade crescendo e a busca pelo emagrecimento. Inclusive a obesidade em jovens, crianças, né? Em jovens, muito crianças. Muito grande, né? O comprar hoje no mercado, né? É muito fácil ter acesso a um alimento que você prepara ele e come em 5 minutos, em 3 minutos, que é um alimento pequeno, mas com muitas calorias, né? E muitas vezes as pessoas têm o costume de comer assistindo televisão, né? Que até a nutrição comportamental traz, que esse é o comer inconsciente. Comer inconsciente. Você não perceber o que você está comendo. E daí já vem a terminologia mindful eating, que seria o comer com atenção plena. O que seria isso? Eu ter atenção naquele alimento que eu estou comendo. E de tal forma, né, que eu consigo saber quando eu estou satisfeito, enquanto eu estou comendo. Eu consigo julgar qual que é o grau da minha fome e de vontade que eu estou de comer esse alimento. Isso é você saber se ouvir. Quando a pessoa, então, come na frente de uma televisão, ou assistindo alguma coisa, ou mexendo com um celular, por exemplo, né, com uma distração, é muito mais difícil ela ouvir os mecanismos de saciedade. A oportunidade de ela comer mais naquele momento do que ela precisa e se encher mais é maior também. E vou me tirar uma dúvida. Alguns profissionais, eles falam que nós temos que sair da mesa com um pouco de fome, aquela coisa, eu gostaria de comer mais e não, né? Isso é real? Porque eu vou sair um pouco frustrada, não que eu vou comer até, acho que todo mundo, a maior parte das pessoas, né? Você vai falar inclusive dos transtornos, mas de um modo geral, a gente tem consciência, né? Isso, tipo assim, você mais ou menos, deixa uns 20% vazio o estômago. Então, na nutrição comportamental, né, é dito que o sentir fome fisiológico, né, aquela fome genuína, que você tem aquela dor no estômago, né, aquela desconforto assim, estou com fome, né, é uma fome que precisa ser atendida. E conforme você vai comendo, e comendo devagar, prestando atenção no alimento, né, isso envolve as propriedades organolépticas, né, as sensações que o alimento traz para nós, em questão de textura, de sabor, de cheiro. Isso é importante ser percebido. E o nosso corpo assimila de uma forma, né, conforme a gente vai comendo, muito bem e vai nos dizendo quando ele está saciado ou não, né. Esse mecanismo foi corrompido por esse alimentar inconsciente, por esse alimentar com compulsividade. Mas o ideal seria o quê? Que a pessoa que se alimenta, né, ingerindo algum alimento, ela se sinta satisfeita após comer, não com fome de comer mais, mas satisfeita, que é diferente também de estar estufado. Né? Aquela sensação de desconforto porque eu comi demais, que está ligado muitas vezes também à sensação de culpa,
que eu me culpo por ter comido demais, vou engordar, e aí começa toda uma cascata que pode até mesmo levar a um transtorno alimentar. É gozado, né? Como o alimento, hoje, ele causa tanto distúrbio, né? Psicológico, né? Na pessoa, né? Ou para mais ou para menos, né? Existem alguns transtornos que são mais frequentes. Você poderia falar um pouco mais? Os transtornos alimentares, né, eles existem hoje muitas citações de autores que dizem a respeito deles, né? Os mais clássicos é a anorexia e a bulimia, né? Na anorexia a gente tem um indivíduo que ele precisa emagrecer, ele precisa se achar magro. Temos uma distorção da percepção que ele tem do corpo dele. Então ele precisa se ver cada vez mais magro e isso atrapalha. Ele olha no espelho, ele acha que ele está gordo, né? Ela acha que ela está gorda ainda, né? E acaba fazendo restrições de alimento por conta disso, né? Se envolvendo até com um quadro de desnutrição por conta da restrição alimentar. E pela história da anorexia, né, é uma história até interessante, que vem de antigamente dos conventos e de freiras que faziam um jejum muito grande por conta da devoção a Deus. Elas achavam que quanto mais eu faço o jejum, mais eu agrado a Deus, né? E isso era visto como algo bom, né? Olha, como essa mulher é espiritual, né? Por fazer esse tipo de comportamento. E isso envolve o quadro de anorexia, que a pessoa prejudica realmente o corpo dela, chega a um extremo, né? Sim. E daí a gente tem a bulimia, que é o comer com culpa, né? Aquela fome incessante, que o indivíduo tem muita fome, ele come e ele se sente culpado depois que ele come, podendo ou não, né, usar de recursos para que ele possa se livrar da culpa. Mecanismos compensatórios, o que seriam eles? Algum laxante ou indução do vômito, né? E isso vira um ciclo vicioso, que é um quadro bulímico. E daí a gente tem hoje em dia também quadros de transtorno alimentar, que alguns não foram classificados e aceitos ainda no DSM, né? Não foram propostos lá, mas que se falam neles, que é a ortorexia, a vigorexia. Então o que seria isso, né? A ortorexia é o transtorno alimentar de comer saudável, né? Nossa. E é engraçado, né? Porque assim, a linha que segue, isso é importante falar, né? Que segue a patologia e a linha que segue o ser saudável, elas estão muito juntas. Sim. Então, é claro que falar que alguém é bulímico ou anoréxico, esses sintomas, dessa sintomatologia é didática. Porque podemos sim encontrar um indivíduo que tem sintomas de anorexia, mas tem prevalência de bulimia, por exemplo. Então, ele pode ter os dois. Pode ter. O que é importante de se distinguir nesse caso é a história do indivíduo. É a individualidade dele, né? Que vai dizer se esse comportamento que ele tem vai ou não gerar prejuízos, né, no âmbito social dele, nas faculdades mentais dele, visto que esse comportamento pode perpetuar na mente do indivíduo o dia inteiro. Né? Ele pode estar preocupado com isso o dia inteiro. Certo. E nisso a gente tem o que é ser saudável, né? O ser biopsicossocial. Hoje não se fala mais naquele modelo médico antigo que somente é saudável quem é ausente de doenças. Sim. Mas a OMS propõe para a gente que o ser saudável envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais também. Quer dizer, esse indivíduo tem que estar bem biologicamente, fisicamente, ele tem que estar psicologicamente bem, né? Ele tem que estar sem passar por situações estressantes, como por exemplo o transtorno alimentar, uma situação muito estressante porque o indivíduo sente culpa o tempo inteiro, né? E também socialmente falando, porque né? ele tem papéis sociais perante a sociedade. Ele acaba se isolando, inclusive, da sociedade, né? Exatamente. Então o indivíduo, ele às vezes admite, né, o certo das pessoas é admitirem vários papéis sociais. O papel de pai, o papel de filho, o papel de aluno, né? E a cada momento da minha vida tem um papel. Quando existe uma corrupção, né, desses papéis, eu visto como se eu tivesse vestido uma máscara. Eu sou o pensar ser saudável o tempo inteiro. Então, falando agora da ortorexia, eu penso em comer alimentos saudáveis o tempo inteiro. E eu quero convencer as pessoas também dessa minha ideia. E quem não seguir a minha ideia é alguém que não é tão evoluído, é alguém que é fraco, né? Não o suficiente
que não atende às minhas necessidades. Certo. Porque daí a pessoa Aí que é pode ortorexica... entrar as pessoas que seguem, são vegetarianas. Geralmente, elas veganas. levam muito ao extremo o comer saudável. Certo. Pode ser restrições de alimentos que tenham conservantes, de agrotóxicos, né, preferência por alimentos que sejam orgânicos. Pode ser um vegetarianismo, né? Só que não que o vegetariano seja alguém ortoréxico, Sim. claro. Mas alguém que... se for ao extremo... Se for ao extremo, né? Se isso prejudicar no âmbito psicológico e social desse indivíduo, que isso se descobre através de entrevista, de conversa, né, com ele, aí sim é algo que se possa conversar, de ser tratado. E daí a gente tem a vigorexia. Então, Ivo, você está entrando numa área que eu vou querer falar bastante, né, sobre esse tema, porque a gente vai entrar com os atletas, com as pessoas que praticam esporte. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente já está voltando. Tá, joia. A gente já está voltando, tá, gente? Espera aí.